Johnny Carson dominou a televisão noturna com charme, inteligência e controle absoluto. Mas até o apresentador mais amado da América tinha limites. Alguns convidados não apenas testaram esses limites, eles os quebraram e a porta do The Tonight Show se fechou. Foi ego, caos ou simplesmente a piada errada na hora errada? Fiquem por aqui, porque estas histórias revelam como Carson decidia quem ficava no centro das atenções e quem nunca mais veria um palco. Robin Williams. Robin Williams era uma força da natureza, um turbilhão de imitações, vozes e energia maníaca que preenchia uma sala antes mesmo de se sentar. Para muitos, era pura genialidade. Para Carson, era o caos. As improvisações rápidas e intensas de Williams muitas vezes deixavam Johnny com dificuldade para conduzir a conversa. Em vez de entrevistas polidas, os segmentos se tornavam um teatro imprevisível, com Robin saltando pelas paredes, às vezes literalmente. Carson respeitava o talento, mas também exigia controle. Quando Williams atropelava as perguntas com um discurso de 10 minutos sobre comida de avião ou transformava as falas sérias de Carson em piadas suas, o famoso sorriso gelado de Johnny dizia tudo. Ele não gostou de perder o comando do seu próprio palco. Fontes internas sussurravam que Carson considerava Robin exaustivo, brilhante, mas indomável. Embora Williams mais tarde tenha se tornado um convidado querido de programas de entrevistas em outros lugares, suas aparições no The Tonight Show diminuíram. Para Carson, a genialidade não bastava se viesse envolta em caos. O rei do late night preferia a calma, e Robin Williams trazia uma tempestade. Joan Rivers. Poucos laços eram mais fortes e profundos que os de Johnny com Joan Rivers. Ela não era apenas uma convidada, ela era sua protegida. Carson a escolheu a dedo como apresentadora substituta regular, chegando a sugerir que ela poderia um dia herdar seu lugar. Mas em 1986, tudo mudou. Quando a Fox ofereceu a Rivers seu próprio programa noturno concorrente, ela não avisou Johnny primeiro. Carson sentiu-se traído, pessoal e profissionalmente. O homem que impulsionou sua ascensão nunca mais falou com ela. De repente, Rivers foi banida do The Tonight Show. Ela não foi só proibida, foi apagada. O silêncio de Carson foi tão absoluto que, mesmo após sua morte, a briga lançou uma sombra. Por anos, Rivers admitiu que a proibição devastou sua carreira e amizade com Johnny. Embora tenha reconstruído seu império com comédia afiada e domínio do tapete vermelho, nunca mais voltou ao sofá de Carson. Para Johnny, a lealdade era sagrada. E a traição, uma vez sentida, nunca foi perdoada. Bobcat Goldthwait. Bobcat Goldthwait era um comediante como nenhum outro que Carson apresentara. Seu grito rouco, entrega anárquica e presença imprevisível o tornavam hilário e aterrorizante. No palco, ele parecia um homem prestes a explodir, e às vezes, quase o fazia. Durante uma aparição infame, Goldthwait ateou fogo a adereços e iniciou monólogos caóticos que deixaram Johnny imóvel atrás da mesa. Os executivos da NBC horrorizaram-se, e Carson, segundo relatos, jurou nunca mais arriscar outro colapso. O que era ousado nos clubes de comédia tornou-se um pesadelo sob o escrutínio da televisão ao vivo. Carson prosperava na ordem. Goldthwait prosperava na desordem. Era água e óleo, e as consequências foram imediatas. Depois de um punhado de aparições imprevisíveis, os convites para Bobcat desapareceram. Enquanto sua base de fãs crescia em outros lugares, o Tonight Show não queria saber do caos. Johnny tinha traçado sua linha e Bobcat a tinha cruzado em chamas, literalmente. Jane Fonda. Jane Fonda era uma das estrelas mais rentáveis de Hollywood, mas também uma das mais controversas. Nos anos 70, seu ativismo político, especialmente a oposição à Guerra do Vietnã, gerou manchetes em todo o mundo. Para Carson, isso era um problema. Quando Fonda apareceu no The Tonight Show, ela não se contentou em promover filmes ou a papos leves. Falou sobre política, protestos e causas que dividiam o país. Enquanto alguns aplaudiam sua franqueza, o público conservador de Carson não gostou. O próprio Johnny parecia visivelmente desconfortável, muitas vezes levando a conversa para um rumo mais seguro. Nos bastidores, executivos da NBC ficaram apreensivos com a reação. Carson prezava entrevistas tranquilas que divertiam sem alienar a audiência, e a presença de Fonda tornou-se arriscada demais. Os convites diminuíram e cessaram. Para Fonda, isso pouco importava. Sua carreira seguia com ou sem a aprovação de Johnny, mas sua ausência no programa era eloquente. Política e o palco de Carson não combinavam. Richard Pryor. Richard Pryor foi um comediante revolucionário, cru, destemido e intransigente. Suas rotinas sobre raça, drogas e as duras realidades da vida mudaram a face da comédia stand-up. Mas no palco de Carson, essa ousadia cria
Tensão. Durante as aparições, Pryor frequentemente se aventurava em material que ultrapassava os limites do que os censores da NBC permitiriam. Johnny, que construiu seu império em um delicado equilíbrio de charme e controle, se contorcia enquanto Pryor liberava verdades diretas que iam muito além das zonas de conforto do final da noite. Os produtores se preocupavam, Carson parecia desconfortável e o público percebia a fricção. A portas fechadas, Johnny supostamente admirava o brilho de Pryor, mas temia a imprevisibilidade. Honestidade demais, fogo demais, era perigoso para um programa que vivia de apelo amplo. Com o tempo, as aparições de Pryor tornaram-se raras, uma vítima da preferência de Carson por entretenimento polido em vez de realidade crua. Pryor prosperou no palco e na tela, mas no The Tonight Show, sua honestidade lhe custou os holofotes. Andrew Dice Clay. No final da década de 1980, Andrew Dice Clay se tornou um dos comediantes mais controversos da América. Sua jaqueta de couro, atitude arrogante e rimas infantis descaradamente vulgares chocaram o público e dividiram o país. Para seus fãs, ele era inovador. Para Carson, ele era um risco. Quando Clay apareceu no The Tonight Show, seu estilo de comédia entrou em conflito com a imagem cuidadosamente curada de Johnny. As piadas eram cruas, cheias de insinuações que faziam os censores da NBC suarem frio. O sorriso forçado de Carson traía seu desconforto e pessoas de dentro diziam que Johnny odiava estar no meio de material que poderia causar indignação. Carson não gostava de vulgaridade pela vulgaridade, e Dice não suavizou, ele intensificou. Depois de algumas aparições tensas, os convites para Clay secaram. Ele continuou a lotar arenas e a gerar controvérsias sem fim, mas nunca mais teve o palco de Carson. Para Johnny, a madrugada não era o lugar para o choque. Disse Clay aprendeu isso da maneira difícil. Truman Capote. Truman Capote era tão famoso por seu humor afiado quanto por sua escrita, mas esse humor podia ser cortante e Carson não gostava de ser o alvo. Quando Capote visitava o The Tonight Show, seus comentários astutos e cortantes frequentemente entravam em territórios desconfortáveis. Em vez de uma conversa descontraída, Capote fazia observações astutas que beiravam insultos. Johnny, que prosperava no controle, tinha dificuldades quando um convidado levava as conversas para direções imprevisíveis e mordazes. Os produtores sussurravam que Carson o achava brilhante, mas exaustivo, um homem que se recusava a seguir as regras dos programas de entrevistas. Capote adorava dominar uma sala, e The Tonight Show não foi exceção. Mas Carson não gostava de convidados que o ofuscavam. E depois de algumas trocas de farpas, Capote parou de ser convidado. Sua reputação literária permaneceu intacta, mas sua ausência no palco de Carson era reveladora. The Tonight Show foi construído com base no charme, não em duelos verbais. E com Truman Capote, cada visita corria o risco de se tornar uma. Brigitte Bardot. Quando a ícone francesa Brigitte Bardot apareceu na televisão americana, ela já era uma das estrelas mais controversas do mundo. Conhecida por sua beleza, ousadia e opiniões francas, Bardot nunca teve medo de chocar uma audiência, mas o que funcionava na Europa nem sempre funcionava no palco de Carson, durante sua rara visita aos Estados Unidos. Aparições, as respostas francas e o comportamento provocante de Bardot deixaram Johnny desconcertado, que preferia convidados que se mantinham dentro dos limites do tom conservador da televisão americana. Rumores circulavam de que os produtores temiam o que ela poderia dizer a seguir. Será que ela flertaria de forma muito aberta? Desafiaria Johnny? Ofenderia os anunciantes? Carson, sempre protetor da reputação do seu programa, mantinha Bardot à distância discretamente. Ela não precisava do The Tonight Show. Sua fama se estendia por continentes. Mas sua ausência tornou-se evidente com o passar dos anos. Para Carson, a imprevisibilidade era uma aposta que ele raramente fazia, e Bardot era imprevisível demais. John Belushi. John Belushi era o enfant terrible da comédia. No Saturday Night Live, sua energia maníaca, humor físico e estilo de vida rock and roll fizeram dele uma estrela em ascensão. Mas essa mesma presença explosiva colidia com o ambiente rigidamente controlado de Carson. Quando Belushi apareceu no The Tonight Show, ele era imprevisível, alternando entre imitações selvagens e explosões repentinas que faziam a plateia do estúdio rir enquanto Johnny permanecia imóvel atrás da mesa. Insiders, mais tarde, disseram que Carson o achava engraçado, mas exaustivo, um furacão que ele simplesmente não conseguia conter. Executivos da NBC compartilhavam a preocupação, sussurrando sobre a reputação de vida dura de Belushi e o que poderia transbordar na televisão ao vivo. Carson valorizava polimento, timing e ordem. Belushi prosperava no caos, alimentando-se da imprevisibilidade que Johnny evitava a todo custo. Eventualmente, suas aparições diminuíram. Sua morte trágica aos 33 anos consolidou sua lenda, mas seu curto período no palco de Carson contou a história.
História. Belushi era muito explosivo para o The Tonight Show, e para Johnny o controle importava mais do que a tempestade mais selvagem da comédia. Jerry Lewis. Jerry Lewis era um dos maiores nomes da comédia, mas suas aparições no The Tonight Show frequentemente deixavam Carson furioso. Lewis adorava atenção e tinha o hábito de sequestrar entrevistas, colocando o foco diretamente em si mesmo. Em vez de uma conversa rápida, Lewis iniciava rotinas prolongadas, deixando pouco espaço para Johnny conduzir a conversa. Pior, suas palhaçadas exageradas às vezes beiravam a zombaria do formato de Carson. Johnny, que protegia cuidadosamente sua autoridade, não gostava de ser ofuscado, e Lewis fazia isso repetidamente. Nos bastidores, relatos dizem que a tensão era palpável. Carson respeitava a fama de Lewis, mas não gostava de sua arrogância. Com o tempo, os convites para Lewis diminuíram. Sua persona grandiosa já não era bem-vinda em um palco que Carson considerava seu próprio reino. Para os espectadores, era um choque de egos. Para Carson, era simples. Se você não respeitasse a coroa, não se sentaria ao lado do rei. Marlon Brando. Marlon Brando era um titã de Hollywood, mas quando se tratava de talk shows, ele era notoriamente difícil. Brando não gostava da própria ideia de entrevistas, frequentemente as descartando como exercícios superficiais. Quando ele se sentou em frente a Johnny Carson, isso ficou evidente. Em vez de entrar no jogo, Brando respondia com frases curtas ou direcionava as conversas para palestras sombrias. Carson, que se orgulhava de trocas espirituosas, ficou sem reação. O público se contorcia, e a frustração de Johnny era visível. Ele não estava no controle, e isso era inaceitável. Nos bastidores, Carson supostamente decidiu que não valia o risco. O desdém de Brando por conversas triviais, junto com seus humores imprevisíveis, resultava em uma televisão tensa. Ele não foi banido com um anúncio público, mas a porta se fechou silenciosamente. Para Carson, entrevistas eram teatro e Brando se recusava a atuar. O resultado? O lendário ator nunca se tornou um convidado regular, prova de que nem mesmo ícones estavam isentos das regras de Johnny. Howard Stern. No final da década de 1980, Howard Stern já estava ganhando sua reputação como o shock jock. Escandaloso, grosseiro e deliberadamente provocativo, Stern era uma controvérsia ambulante. A equipe de Carson sabia disso, e o próprio Johnny não estava ansioso para arriscar o caos. Quando Stern apareceu, ele foi exatamente o que a NBC temia, sem filtros e imprevisível. Em vez de uma conversa leve, Stern ultrapassou limites com comentários picantes e provocações irreverentes. Carson, que construiu seu império com controle e apelo amplo, forçou um sorriso, mas sua linguagem corporal gritava desconforto. Depois, a decisão foi tomada. Stern não voltaria. Ele prosperava ao ser banido. Isso acrescentava ao seu misticismo rebelde. Mas, para Carson, que queria um programa noturno suave e familiar, Stern era veneno. O confronto era inevitável. Stern construiu sua carreira quebrando regras, e Carson a construiu mantendo-as. No The Tonight Show, havia espaço apenas para uma filosofia, e Stern perdeu. Frank Zappa. Frank Zappa era um gênio musical, mas seu estilo vanguardista e língua afiada o tornavam um pesadelo para a televisão tradicional. Quando ele apareceu no palco de Carson, sua recusa em seguir as regras ficou óbvia em poucos minutos. Em vez de uma conversa leve sobre álbuns ou performances, Zappa dissecou as absurdidades da cultura pop e da própria televisão. Sua entrega impassível confundiu o público e deixou Carson visivelmente desconfortável. O que Zappa via como sátira mordaz, Johnny via como sabotagem. Os convidados deveriam entreter, não criticar o próprio palco em que estavam. Atrás da cortina, os produtores rapidamente decidiram que ele não valia o risco. Zappa era intelectual demais, imprevisível demais e muito propenso a alienar o amplo público americano médio que Carson valorizava. Zappa, é claro, não se importava. Ele prosperava sendo um outsider e usava a rejeição como um distintivo de honra. Mas no universo de Johnny, a rebeldia não era celebrada. E para um apresentador obcecado por polidez e controle, Zappa nunca foi convidado de volta. George Carlin. George Carlin se tornou um dos maiores comediantes de todos os tempos, mas suas primeiras visitas ao programa de Carson revelaram um lado perigoso. Ao contrário do humor seguro da maioria dos convidados, as rotinas de Carlin abordavam política, religião e linguagem de maneiras que incomodavam tanto Johnny quanto a NBC. Durante uma aparição, Carlin fez piadas sobre a própria censura, brincando sobre as palavras que ele não podia dizer na televisão. Carson forçou uma risada, mas seus olhos traíam preocupação. Os executivos da NBC entraram em pânico. Carlin não era apenas engraçado. Ele era controverso, e controvérsia era algo que Johnny evitava a todo custo. Embora Carson respeitasse o brilhantismo de Carlin, o palco do The Tonight não era o lugar para reações sociais.
Evolução. Com o tempo, suas aparições se tornaram raras à medida que seu material se tornava mais afiado e ousado. Carlin não precisava de Johnny. Ele construiu seu próprio império de comédia contracultural, mas a proibição revelou uma verdade. O programa de Carson não era sobre mudar o mundo. Era sobre mantê-lo confortável. Raquel Welch. Raquel Welch foi um ícone dos anos 1960, celebrada por sua beleza e presença marcante. Mas por trás do glamour, a tensão crescia entre ela e Johnny Carson. Relatos sugeriam que Johnny a achava difícil, citando sua reputação de diva e comportamento frio. No ar, a química era fraca. Welch frequentemente parecia distante, oferecendo respostas curtas que quebravam o ritmo de Carson. O público percebeu o clima frio, e o próprio Johnny parecia visivelmente irritado. Para um apresentador que prosperava com conversas animadas, o silêncio era imperdoável. Os produtores eventualmente pararam de convidá-la. Welch não precisava do The Tonight Show. Seus filmes e capas de revistas a mantinham famosa, mas sua ausência era uma declaração silenciosa. Carson preferia convidados que fizessem o show brilhar, não parar. E, aos seus olhos, Welch trazia tensão em vez de charme. Para Johnny, isso era motivo suficiente para fechar a porta. Steve Martin. Hoje, Steve Martin é aclamado como uma das mentes mais afiadas da comédia. Mas quando ele pisou no palco de Carson pela primeira vez nos anos 1970, seu estilo absurdo e surreal deixou Johnny, e grande parte do público, coçando a cabeça. Em vez de piadas polidas, Martin apresentava esquetes excêntricas, fazia malabarismos com objetos vazios, usava fantasias bizarras ou contava antipiadas que zombavam da própria ideia de comédia. Os espectadores mais jovens o achavam brilhante. Carson? Nem tanto. Sua expressão perplexa muitas vezes parecia menos diversão e mais confusão. Carson construiu seu império com base no timing e em configurações tradicionais. O surrealismo imprevisível de Martin desequilibrava isso. Insiders disseram que Johnny o considerava estranho demais no início, e os convites se tornaram escassos. Claro, Martin eventualmente se tornou um dos comediantes mais celebrados da América, provando que o mundo alcançou seu estilo, mas no reino controlado de Carson à noite, ele estava à frente de seu tempo e à frente da paciência de Johnny. Milton Berle. Milton Berle era a realeza da televisão muito antes de Carson assumir o Late Night. Conhecido como Senhor Televisão, a reputação de Berle como pioneiro vinha acompanhada de um ego à altura. Quando ele participava do The Tonight Show, frequentemente dominava o palco, apoiando-se em esquetes de vaudeville à moda antiga que não combinavam com a abordagem moderna e elegante de Carson. Atrás da mesa, Johnny se irritou. Ele não gostava da tendência de Berle de monopolizar os holofotes e sua recusa em se adaptar aos novos estilos de comédia. Pior ainda, alguns dizem que Johnny ressentia-se da arrogância de Berle, um comediante mais velho que ainda agia como se fosse dono da televisão. Carson o tolerou no início, mas gradualmente o afastou. A presença grandiosa de Berle chocava-se com a crença de Johnny de que havia espaço para apenas um rei do late night. E no palco de Carson não havia dúvida de quem usava a coroa: Bette Midler. A voz e a presença de palco de Bette Midler eram inegáveis. Ela podia encantar uma plateia com uma única nota e frequentemente o fazia. Mas seu humor ousado e personalidade sem filtros às vezes irritavam Carson. Quando Midler era convidada, ela não tinha medo de provocar Johnny ou levar as piadas além do que ele considerava confortável. Para o público, era algo novo e empolgante. Para Carson, às vezes parecia perder o controle. Insiders afirmavam que ele admirava o talento dela, mas se preocupava que ela o ofuscasse se fosse convidada com muita frequência. A tensão se tornava especialmente notável quando ela se inclinava para o humor atrevido, um estilo que Carson evitava para manter os executivos da NBC tranquilos. Aos poucos, suas aparições diminuíram. Midler não precisava do The Tonight Show. Suas temporadas na Broadway e álbuns a tornaram uma estrela, mas sua presença reduzida dizia muito. Carson recebia bem personalidades fortes, mas apenas se jogassem dentro das suas regras. Chevy Chase. Chevy Chase ganhou fama no Saturday Night Live e rapidamente se tornou um dos atores cômicos mais quentes de Hollywood. Mas seu comportamento arrogante e distante lhe rendeu inimigos em toda a indústria, incluindo Johnny Carson. No ar, Chase frequentemente parecia desdenhoso, oferecendo respostas sarcásticas em vez de uma conversa envolvente. Johnny, que prosperava com calor e ritmo, ficava irritado com o hábito de Chevy de agir como se o programa estivesse abaixo dele. Produtores sussurravam que Carson, em particular, não gostava de sua arrogância, e o público percebia as trocas frias. Carson silenciosamente puxou o plug. As aparições de Chase tornaram-se raras e, eventualmente, inexistentes. O confronto mostrou uma verdade fundamental. Johnny podia lidar com quase qualquer pessoa, mas não tolerava convidados que não respeitavam o privilégio de sentar naquela cadeira. Chevy pode ter dominado as bilheterias por um tempo, mas
Mas no The Tonight Show, a apresentação dele não funcionou. Lenny Bruce. Lenny Bruce mudou a comédia para sempre com seus comentários destemidos sobre política, religião e censura. Suas rotinas eram cruas, honestas e estavam anos à frente de seu tempo. Mas, embora seu brilho fosse inegável, suas controvérsias o tornaram um pesadelo para os produtores de televisão, e Carson sabia disso. Na época em que Johnny se tornou o rei do programa noturno, a carreira de Bruce já havia atingido o seu auge, mas sua reputação pairava como um sinal de alerta. Ele era muito volátil, muito franco e propenso demais a colocar o The Tonight Show em sérios apuros. Sempre que seu nome surgia, os executivos da NBC e o próprio Carson preferiam se manter bem afastados. Como resultado, Bruce nunca se tornou uma presença constante no palco de Carson. Sua comédia inovadora inspirou gerações, mas não se encaixava na fórmula de Johnny de risadas seguras e amplas para a classe média americana. Carson construiu seu império no charme e no controle. Bruce construiu o dele derrubando barreiras, e controle era a única coisa que Johnny se recusava a ceder. Cher. Cher era uma superestrela que vivia a vida à sua maneira, e essa honestidade sem remorso muitas vezes colidia com o palco cuidadosamente controlado de Carson. Embora sua famosa rivalidade com David Letterman tenha gerado mais manchetes, Johnny tinha suas próprias reservas sobre as aparições dela. No Tonight Show, a língua afiada e a falta de papas na língua de Cher deixaram Johnny visivelmente inquieto. Ela fazia piadas que beiravam insultos, por vezes até provocando o próprio Johnny de um jeito que a plateia não sabia se era brincadeira ou ofensa. Nos bastidores, os produtores cochichavam que Carson desconfiava da sua imprevisibilidade. Um comentário não planejado poderia gerar revolta no público conservador americano. Como resultado, seus convites diminuíram. Cher não se importou. Sua música, filmes e personalidade ousada mantiveram sua carreira imparável. Mas a proibição silenciosa de Carson revelou seus limites. Ele gostava de carisma, mas não quando ameaçava o seu. Com a Cher, a aposta era grande demais. Dennis Hopper. Dennis Hopper era o rebelde de Hollywood, famoso tanto pela sua imprevisibilidade fora das telas quanto pelo seu brilho na tela. Quando ele aparecia em talk shows, tudo podia acontecer, e era exatamente isso que Carson temia. As entrevistas de Hopper, muitas vezes, descambavam para monólogos divagantes, impulsionados por seu estilo de vida selvagem e energia incontrolável. Carson, que prezava precisão e polimento, se via lutando para manter a ordem. Às vezes, o comportamento de Hopper deixava os produtores nervosos, com boatos sobre sua fama de festeiro. Johnny não queria arriscar um colapso ao vivo. As visitas de Hopper tornaram-se raras, depois inexistentes. Embora sua lenda como ator e diretor crescesse, sua ausência do The Tonight Show era evidente. A regra de Carson era simples. O brilho era bem-vindo, mas o caos, não. Hopper, por mais talentoso que fosse, trazia muita bagagem para o palco de Johnny. Dean Martin. Dean Martin era uma lenda do Rat Pack, um cantor, ator e comediante cujo estilo suave definia o cool. Mas seus laços estreitos com Frank Sinatra complicavam as coisas com Carson. Johnny sempre se sentia inquieto perto do Rat Pack, cuja ostentação, às vezes, ofuscava seu próprio charme. As aparições de Martin no ar frequentemente viravam piadas de bebida divertidas, ou histórias de bastidores que faziam Carson parecer um estranho. Embora o público adorasse, Johnny não. Ele valorizava convidados que engrandeciam o programa sem fazê-lo sentir-se um coadjuvante. Relatos sugeriam que Carson, com medo de ser ofuscado, diminuiu as reservas de Dean com frequência. Dean não precisava de Carson. Vegas e Hollywood o mantinham famoso. Mas as aparições reduzidas revelaram o protecionismo de Johnny. Ele queria ser a estrela do The Tonight Show, e quando a aura de Dean Martin ameaçou isso, Johnny fechou a porta. Mick Jagger. No final dos anos 70, Mick Jagger era a estrela do rock definitiva, selvagem, extravagante e imprevisível. Era exatamente por isso que Carson não queria ter muito a ver com ele. Quando os Rolling Stones se apresentavam, seus shows eram um caos. Fãs gritando, atitudes provocadoras e uma energia extravagante. O programa de Johnny, em contraste, era pura elegância e refinamento. Na única vez que Jagger apareceu, suas respostas desdenhosas e atitude distante fizeram Carson se irritar. A química era inexistente, e Johnny claramente não gostou de fazer o papel de escada para um deus do rock que não se importava nem um pouco. Nos bastidores, executivos da NBC temiam a imagem de Jagger, seus comentários imprevisíveis e sua intransigência. O resultado foi simples. Ele não foi mais convidado. Jagger e os Stones viraram superestrelas globais. Mas o palco de Carson continuou proibido. No universo de Johnny, o excesso do rock and roll não tinha vez.
Oliver Reed. Poucos atores tinham uma reputação tão notória quanto Oliver Reed. Com sua voz retumbante, bravata selvagem e notório amor pelo álcool, Reed era um pesadelo para agendar na televisão ao vivo. Na Grã-Bretanha, ele deixava caos por toda parte, entrevistas arrastadas, gritos no ar e até altercações físicas. Para os produtores, era um teatro imprevisível. Para Carson, era inaceitável. Johnny se orgulhava de ter controle, e Reed era o oposto. Uma aparição ruim poderia afundar um programa, e com Oliver, o desastre não era uma possibilidade, era inevitável. Carson, segundo relatos, não queria nada com esse risco. A decisão foi tomada cedo. Reed não se tornaria um convidado regular. Ao contrário de outros que lentamente desapareceram do elenco, Reed foi colocado na lista negra antes mesmo de ter uma chance. Não era pessoal, era negócio. O The Tonight Show foi construído com charme e classe, e Reed personificava o caos. Para Johnny, o cálculo era simples: proteger a marca. Com Oliver Reed, tanto o controle quanto a dignidade teriam ido por água abaixo. O reinado de Johnny Carson no Late Night não era apenas sobre piadas e charme, era sobre poder. Ele recebia estrelas, mas somente se elas seguissem suas regras. De comediantes explosivos a astros do rock incontroláveis, aqueles que ultrapassavam o limite encontravam a porta fechada para sempre. O que você acha? Essas proibições eram justas ou Carson era protetor demais de seu trono? Deixe seus pensamentos abaixo, aperte o botão de inscrever-se e vamos ver qual nome você acha que deveria estar nesta lista.